E aí, pessoal, sétimo ano, vamos lá, passar algumas orientações então aí das atividades, ok? São 2 videoaulas com isso, bem rapidinho. Aqui a gente, o item falando sobre o texto, vamos resolver, na verdade, né? Então, o primeiro item lá tem uma tabela, ok? O saldo de gols de um time é calculado considerando o número de gols marcados, subtraindo o número de gols contra, tá aqui, ó, gols marcados e gols contras. É a subtração entre esses dois caras nessa ordem, tá, gente? Dessa maneira, faça os cálculos e preencha a coluna correspondente ao saldo de cada time. Então, nessa atividade, então, você vai preencher direto tudo dentro do documento que o professor mandou. Então, vai ser tudo dentro do documento, não precisa copiar a tabela no caderno, não vão fazer no documento. Se tiver muita dificuldade de fazer no documento, aí faça no caderno, né? Monta a tabela no caderno, né? Eu já coloquei para fazer no documento para ficar mais fácil para vocês, ok? Mas é isso, ó, 50 menos 30 igual a 20, 61 menos 45 põe o resultado, 42 menos 32 e assim por diante na tabela todos são 20, os 20 números lá, os 20 times. Ó, nos casos em que não consegue fazer o cálculo, quer dizer o quê? Que o número de gols feitos é menor do que o número de gols sofridos. Como que a gente pode representar isso, gente? Né? Então, o número da frente é menor do que o número que está subtraindo ele. Então, pensem aí como que a gente pode fazer isso. Ó, qual time que teve maior saldo de gols, ele foi campeão? Sim ou não? Então, você põe o time que foi e se coloca se foi campeão ou não. Qual time que teve menor saldo de gols, ele foi o último colocado? Então, só depois que montou a tabela, é só pesquisar e responder tudo aí no documento, tá, gente? Ó, escreva uma nova classificação em ordem crescente, considerando o saldo de gols como referência, tá? Então esquece os pontos e põe o saldo de gol. Não é necessário copiar a tabela novamente, só coloque os nomes dos times na ordem pedida. Então, por exemplo, o time A, põe aqui entre parênteses o que teve maior saldo de gols, tá? Então põe lá, o time A, põe o saldo de gols aqui, vírgula. Time B, o segundo que teve mais saldo de gol, e assim por diante até o último. Então pode listar os 20, tudo separado por vírgula só, não precisa montar a tabela, tá bom, gente? Só colocar lá o nome do time e entre parênteses o saldo de gols deles, tá bom? Então faça isso. Lembrando que vai ter times com saldo negativo, tá? Só lembrar da reta numérica que o professor já falou aí na outra aula e para pôr nessa ordem, tá? Quanto mais para a esquerda, menor ele é na reta numérica. Ó, durante o campeonato, no final da 18ª rodada, o Fluminense estava em 14º com saldo de gols igual a 0. O que significa? Quer dizer que ele não fez nem tomou nenhum gol, né? Então pensem aí, gente. Né, o saldo é 0. Por que é 0? Né? Pensem aí o que pode ser. Por que esse saldo é 0? Ó, São Paulo finalizou a 18º em 17º lugar, 21 gols marcados e 24 contra, ok? Qual era o seu saldo de gols? 21 menos 24. Quantos gols ele deveria ter marcado para que seu saldo fosse 0? Pensem aí, gente. Então, primeira coisa, calcular o saldo de gols aqui, quanto que deu. E para o saldo ser 0, quantos gols ele precisava ter marcado a mais do que ele marcou aqui, tá? Ó, o Curitiba e o Chapecoense estavam com 22 pontos, cada um, na 18ª rodada. Curitiba com 19 gols marcados, 25 sofridos. O Chapecoense 24 marcados e 31 sofridos, ou contra. Considerando-se que eles tinham a mesma quantidade de vitórias, o critério de desempate seria o saldo de gols. Qual o saldo de gol desses times? Qual time estava melhor classificado? Então, faça a conta aqui, né? 19 menos 25 e 24 menos 31. Veja o saldo. Qual que é maior e qual que é menor? Então, aí você fala, ó, tal time que está melhor classificado. Tá bom? Tome cuidado com os números negativos. Lembra lá da reta numérica, tá, gente? Fica esse detalhe aí. Essa aqui é muito simples para preencher lá na tabela, no documento, gente. Eu associo o sinal de mais e menos a cada uma das seguintes. Ó, o Fluminense teve um saldo de 5 gols marcados, quer dizer que ele teve mais gols marcados do que sofridos. Isso é positivo ou negativo? Só marcar aqui, sinal de mais ou menos. O Santos está com gols sofridos, tomou mais gol do que fez. Negativo ou positivo? Desceu 4 andares para baixo, né? Então, se ela desceu 4 andares, foi, né, para baixo, mais ou menos, né, ó. Subiu, né, 7 andares, ó. Perdeu, mais ou menos. Ganhou, mais ou menos. Vai colocar aqui, simples isso, sim. Só colocar o sinal de mais ou de menos nas alternativas aí, ok? Aqui ainda continua, né, ó. Ah,
Ó, escreva os valores que aparecem na atividade anterior utilizando o sinal de mais ou de menos, né? Então é só continuar fazendo o que a gente já estava sendo feito aí, tá bom, gente? Então, o que é colocando na verdade, os valores, né? Então você pega o valor aqui, por exemplo, desse aqui, né, que é da atividade anterior, 5. Aqui o sinal qual que era? Mais ou menos. Então você põe o sinal na frente desse número aqui que está aparecendo em cada um deles, ok? Só preencher também. Bem simples, pode colocar separado por vírgula, não tem problema, não precisa montar uma tabela, só coloca na ordem. Por exemplo, esse aqui é mais ou menos 5, esse aqui mais ou menos 10. Então, pega o símbolo que você achou lá e coloca na frente do número aqui na atividade 2, naquele quadro que está logo abaixo da questão. Ali pode separar por vírgulas, não precisa montar uma tabela, tá bom? Vamos lá. A tabela aqui mostra as temperaturas registradas em algumas cidades do Brasil e do mundo com um determinado dia de setembro, tá? Um dia aleatório, tem essas temperaturas. Tem 4 perguntas, 5 perguntas, eu não lembro ao certo lá, porque eu não copiei as perguntas, mas assim, olhem aqui, qual que é a maior, qual que é a menor, enfim, vejam as perguntas e respondam aí de acordo com isso aqui. Então, só tomem cuidado com os positivos e negativos, enfim. Só isso, gente, é só tomar cuidado e correr para o abraço. Vamos seguindo aqui. Aqui também, observe o desenho ao lado, aí no caso está abaixo, né, considerando-se o nível do mar com o ponto 0, ok? Escreva as altitudes utilizando os números inteiros de acordo com a posição do elemento. Então, está aqui os elementos, ó, o navio está nessa posição, os pássaros está nessa, tartaruga está aqui, ó, cavalo marinho está aqui, outro cavalo marinho está aqui embaixo, é só seguir as setas e ver lá o que o exercício está pedindo, gente. Muito simples mesmo, é só passar limpo esses valores aqui lá na tabela, tá? Então, direto, de novo, gente, direto na tabela, tá? Então, nessa semana, conseguimos montar, então, esse documento para vocês responderem no próprio documento, não ter a dificuldade de ter que ficar mandando foto. Então, espero que mais gente devolvam aí, já por conta dessa facilidade. Beleza, gente? Obrigado, e a gente volta na próxima aula aí, na próxima videoaula, para finalizar as orientações. Obrigado e até a próxima.